Vamos continuar falando sobre a Lei Complementar número 97, de 9 de junho de 1999. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a organização das Forças Armadas. E eu resolvi começar explicando o nosso organograma de baixo para cima, tá? De trás para frente. Porque eu não sei se todo mundo tem um entendimento de quem é o oficial general do último posto. E se não entender isso, pode ser que em algum momento ali a pessoa fique meio perdida. Eu coloquei uma foto aí para vocês de uma imagem que fala sobre as patentes das Forças Armadas. Por que eu coloquei isso aí? Para a pessoa entender aonde que está o oficial general ali, quem é ele na feijoada, né? Aonde que ele está naquele momento ali, para a pessoa entender quando eu falar do oficial general do último posto. E aí vocês vão ver que ali nessa planilhazinha que eu coloquei, coloca Marinha, Exército e Aeronáutica, né? E aí tem oficial subalternos, tem oficial intermediário, oficial superiores e oficiais generais, que é o que a gente vai estar falando aí sobre o oficial general. O primeiro degrau da nossa escadinha aí, ele vai começar justamente com os oficiais generais de último posto. E aí, lembrando que o oficial general de último posto, no caso da Marinha aí, é só vocês olharem na imagem que eu deixei para vocês, vai ser o nosso almirante de esquadra. Do Exército, o general de Exército, e da Aeronáutica, o tenente brigadeiro. Vai ser o oficial general de último posto, beleza? E o que isso quer dizer, Elaine? Para que eu tenho que saber isso? Você tem que saber isso para você entender que esse carinha aí esse oficial general de último posto, ele vai ser o chefe de Estado maior, entendeu? E aí, cada força tem o seu chefe de Estado maior. A Marinha tem um negócio que ela chama de Estado Maior da Armada. Isso é um lugar, tá? De uma forma bem grosseira falando, ele é um lugar. E aí, esse lugar, que é o Estado Maior da Armada, ele é comandado pelo oficial general do último posto. E aí, cada força tem o seu lugar. O da Marinha é o EMA, que é o Estado Maior da Armada. Do Exército vai ter um nome e da FAB vai ter outro nome, tá? E é esse cara que vai ficar responsável aí por estar coordenando esse lugar. No degrau de cima, eu coloquei um desenho de uma pirâmide pra gente tentar entender melhor. Pense na pirâmide como se fosse um degrauzinho. E aí fui meio que rabiscando aonde do organograma que eu estava falando, pra vocês tentarem entender mais ou menos o que eu estava querendo dizer. No degrau de cima, no degrau número 2, fica o comandante da Marinha. Primeiramente, eu tenho que entender que quem vai definir a competência desse comandante da Marinha será o Poder Executivo. Mas de que forma? O Poder Executivo que vai definir em relação à criação do local que esse cara vai comandar, sobre o nome que esse lugar onde ele vai comandar vai ter, sobre aonde esse lugar vai ficar localizado, quais são as atribuições dessa organização, né? Que esse cara vai comandar, enfim, quem decide tudo isso, quem define as competências do comandante para criação, para denominação, para localização e para atribuições das organizações, vai ser o Poder Executivo. Então, vamos voltar aqui. Esse comandante da Marinha, ou do Exército, ou da FAB, seja lá o que for, mas lembrando que isso vale para as 3 forças, mas eu vou me atentar aqui para a Marinha, tá? Que é o que a gente está estudando para nossa prova. Esse comandante, ele vai ficar subordinado diretamente ao ministro da Defesa. O ministro da Defesa é o cara que vai estar acima desse comandante aí, de qualquer, seja Marinha, Exército ou Aeronáutica. Então, o comandante da Marinha, ele é subordinado ao ministro da Defesa. A OM dele, né, aonde ele é responsável, tem a estrutura própria, né? Cada força tem a sua estrutura própria. A Marinha tem a sua estrutura, o Exército tem a sua estrutura, a Aeronáutica tem a sua estrutura. Esse comandante, ele vai ser indicado pelo ministro da Defesa. Quem vai indicar ele é o ministro da Defesa. Quem vai nomear esse cara, né, esse comandante aí, depois que o ministro da Defesa, ele indica, fala assim, eu acho que o fulano de tal já tá na hora de ele virar comandante e eu acho que ele vai ser um bom comandante. E aí ele vai lá passar esse nome do cara para o presidente da República. E aí o presidente da República que vai nomear esse comandante, tá bom? Esse cargo de comandante, ele é privativo
ativo do oficial general do último posto. Vocês lembram que eu falei agora do oficial general do último posto, que ele vai estar ali, a princípio, sendo o chefe do Estado-Maior, né? Ele vai ser o chefe do Estado-Maior, o oficial general do último posto. Só que vai chegar um momento da vida desse cara que vai estar na hora de ele virar comandante. Então, quando ele virar comandante, quem vai escolher, quem vai indicar, né? Vai ser o ministro da Defesa, e aí ele vai passar o nome desse cara para o presidente da República que vai nomeá-lo. Porém, a gente tem que lembrar que essa vaga de comandante, ela é privativa do oficial general do último posto. E esse comandante aí, ele vai ter precedência hierárquica do oficial general das três forças. Então, precedência hierárquica do oficial general das três forças. O que isso quer dizer? Que ele vai acima, ele vai ser precedente, ele vai estar acima só porque ele é comandante, porque ele ganhou um degrauzinho a mais ali, ó. Ele está acima do oficial general. Ele ganhou um degrauzinho, então ele tem precedência hierárquica, tá bom? Isso vale para as três forças, tá? Se esse cara tiver na ativa, nomeado pelo presidente da República, assim que ele tomar posse do cargo dele, ele vai para a reserva remunerada, tá bom? E aí, quando ele for para a reserva remunerada, vai ser assegurado a ele todas as prerrogativas, todos os direitos, todos os deveres do serviço ativo. Então, ele vai para a reserva remunerada, mas tudo continua igual para ele, tá bom? Para ele também vai ser assegurado a contagem de tempo de serviço, enquanto ele estiver nesse exercício aí dele de comandante. E aí, qual é uma outra função que esse carinha aí, esse comandante, ele tem, né? Qual o outro dever que ele tem? Ele tem um dever de apresentar ao ministro da Defesa uma lista de escolhas para a promoção aos postos de oficiais generais. Então, quando chegar o tempo ir para oficial general, ele vai pegar e vai mostrar para o ministro da Defesa uma lista com o nome das pessoas que já estão prontas para virarem oficiais generais. Ele vai chegar também para os caras que já estão na época de virar oficial general e vai propor para os caras para eles serem nomeados aos cargos que são privativos aos oficiais generais, né? Então, eles vão chegar e vão falar assim, olha, já tá na hora de você virar oficial general, eu tô passando aqui pro ministro da Defesa uma lista, uma relação com os nomes das pessoas que eu acho que já tá na época de virar oficial general, e eu tô falando com vocês aqui também, tô propondo para vocês aqui também promoção. O que vocês acham aí, né? Vai estar passando para eles, vai estar comunicando a eles também que ele tá ali passando essa listinha pro ministro da Defesa para eles virarem oficial general, tá bom? As Forças Armadas, e isso, quando eu falo isso, estou falando das três forças, tá bom? Elas dispõem de um efetivo de pessoal militar e um pessoal civil, beleza? Para que isso? Ele tem pessoas que trabalham tanto para eles, tanto os militares, que vão estar prestando serviço para as Forças Armadas, quanto como de pessoas, né, do meio civil, para poder estar fazendo funcionar aquela organização, né? Eles também têm meios orgânicos, né, necessários para cumprir a sua destinação constitucional, que é o quê? Lembra? É defender a pátria, garantir a lei e a ordem, e a última que é garantir os poderes constitucionais. E isso é a destinação constitucional das Forças Armadas. E também está podendo ali cumprir com suas atribuições subsidiárias, né? Que são aquelas todas que a gente falou. Tem as atribuições subsidiárias das Forças Armadas, né? E a Marinha também tem as suas atribuições subsidiárias em particular. E aí, isso aí, a gente falou disso em outro vídeo. A reserva das Forças Armadas, todo o pessoal sujeito à incorporação mediante a mobilização ou a convocação pelo ministro da Defesa por intermédio das Forças Armadas. Aí, beleza, tem o comandante, né? Nós falamos do oficial general do último posto, né? Que ele fica ali, ó, que ele é o chefe do Estado-Maior, aí cada força tem a sua. Aí, no degrauzinho de cima tem o comandante da Marinha e no terceiro degrau tem o ministro da Defesa, que esse cara aqui é o cara que fica sabendo de tudo, é o cara que participa de todas as fofocas, é o cara que tem o controle da parada toda. As Forças Armadas tá imediatamente subordinado a esse cara aí, entendeu?
as Forças Armadas, os comandantes, né, das forças estão subordinados ao ministro da Defesa. Então, qual é o papel desse cara aí, do ministro da Defesa, nesse contexto? Ele acompanha os comandantes, né? Quando os comandantes apresentam para ele os nomes dos oficiais generais que estão prontos, né, para virarem comandantes, é ele que vai pegar essa lista, é ele que vai pegar essa relação e vai apresentar lá para o presidente da República. E vai falar assim, ó, olha, os comandantes me apresentaram essa relação aqui, dessa relação que ele me apresentou, eu acho que esses caras aqui estão prontos para virarem comandante. Então, ele que vai estar ali levando os nomes ao presidente da República para promoção, né? Esse carinha, o ministro da Defesa, ele é a direção, né, superior das Forças Armadas e ele é assessorado diretamente pelo Conselho Militar de Defesa. Se ele precisa de alguma coisa, o Conselho Militar de Defesa que vai estar ali auxiliando ele, se ele precisar. E ele também é assessorado pelo órgão permanente, né, de assessoramento do ministro da Defesa, que é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, esse cara conta com a ajuda de 2 pessoas aí para estar auxiliando ele. Primeiro, ele conta com o Conselho Militar de Defesa, né? Que a gente já sabe que ele é formado pelo comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica e também ele é formado do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, esses 4 discípulos aí que vai estar formando o Conselho Militar, que vai estar assessorando ele no que ele precisar. Ou então, ele vai poder estar contando com a ajuda de um órgão permanente de assessoramento dele, que é o Estado Conjunto Maior das Forças Armadas, né? E aí eu te falo, esse conjunto, Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, que é um órgão permanente, ele tem como chefe, né, um oficial general do último posto, né, que pode ser da ativa ou da reserva, e se esse cara estiver na ativa, quando ele tomar posse do cargo dele, ele imediatamente ele vai para a reserva remunerada, né? Sendo assegurado a contagem de tempo dele, sendo assegurado todas as prerrogativas, direitos e deveres do serviço ativo. E ele também, esse cara aí, que é o chefe oficial general do último posto, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, de cada tempo em tempo, ele vai mudar esse cara, entendeu? Então, pode ser que hoje seja um cara do Exército. Amanhã pode ser um oficial general do último posto da Marinha. Depois pode ser um oficial general do último posto da FAB. Então, de tempo em tempo, isso muda, tá? E aí, o que acontece? Esse cara, ele vai saber muito da força dele, né? Ele vai saber muito sobre ali do que corresponde à área dele, à força dele, aonde ele é. Se eu sou da Marinha, eu vou saber muito da Marinha. Se eu sou do Exército, eu vou saber muito do Exército. Se eu sou da Aeronáutica, eu vou saber muito da Aeronáutica. Porém, ele vai precisar de ajuda para poder saber quando ele precisar de alguma coisa referente a outra força, né? Ele vai precisar de conselho também, até porque o ministro da Defesa, ele pode ser um militar ou pode ser não ser um militar, entendeu? Então, pode ser que ele seja totalmente apaisanado ou pode ser que ele tenha um pouquinho de noção das paradas. Porém, mesmo que ele tenha um pouquinho de noção das paradas, pode ser que ele seja de uma força e não tenha conhecimento de outra força. Então, o ministro da Defesa, ele precisa ali de um comandante, né, do Estado-Maior, Conjunto das Forças Armadas, que tem um conhecimento, só que esse cara também não vai ter todo o conhecimento do mundo. Então, ele também vai precisar de ajuda e ele vai contar com a ajuda do comitê. Esse comitê, ele é formado por quem? Aí sim, ele tem um representante de cada força. E quem é esses representantes de cada força? Vai ser o chefe de Estado-Maior da Marinha, chefe de Estado-Maior do Exército, chefe do Estado-Maior das Forças Aéreas Brasileiras. E esse carinha aí, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ele vai coordenar, ele vai ser o responsável por esse comitê. Então, ele vai pedir ajuda para esses três carinhas aí quando ele precisar. E, porém, quem vai coordenar esse comitê aí é ele. Ele vai ser o carinha do grupo do Zap. Ele vai ser o administrador do Zap, do grupo do Zap. Ele tem o controle, mas precisa das 3 pessoas aí para tá ajudando ele nos assuntos que ele precisar.
beleza? E aí, vamos subir mais um degrauzinho aqui da nossa escada, que é, depois do ministro da Defesa, quem vem acima dele vai ser o presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas, né? Ele é o cara que manda em tudo. O presidente da República, ele é o comandante supremo das Forças Armadas e acima dele não tem ninguém, só Deus, né, na verdade. Qual é o papel do presidente da República nesse contexto que a gente está conversando aqui sobre a organização das Forças Armadas? O presidente da República, ele é o responsável por estar promovendo os oficiais generais. Ele vai estar nomeando, né, para os cargos que são privativos dos oficiais generais aí, tá? Beleza? Então, o papel do presidente da República nesse contexto é promover os oficiais generais, tá? Tá nomeando ele para os cargos que são privativos. Beleza? E aí, só para relembrar aqui, a gente vai lembrar que a gente tem o Conselho Militar de Defesa, que é um dos órgãos que vai estar ali auxiliando ao presidente da República, quando ele precisar de conselhos, né, sobre os empregos de meios militares, ele vai estar ali pedindo ajuda para o Conselho Militar de Defesa, que é formado por quem? Pelo comandante da Marinha do Brasil, pelo comandante do Exército Brasileiro, pelo comandante da FAB e pelo comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. E lembrando que, se por acaso o presidente precisar também, ele vai falar sobre os demais assuntos, né, pertinentes à área militar, ele vai estar pedindo conselho ali para o ministro da Defesa. Agora, se ele for falar sobre empregos de meios militares, ele vai estar pedindo ajuda do Conselho Militar e o cara que sabe de tudo, que sabe da fofoca toda, que é o ministro da Defesa, ele vai estar ali no Conselho Militar de Defesa como presidente, porque ele precisa estar ali, ó, gerenciando o grupo do Zap, ele precisa saber o que está acontecendo ali, então ele vai estar ali auxiliando o Conselho Militar de Defesa como presidente, o presidente da República precisar de conselhos de emprego de meios militares, tá bom? Mas, a princípio, é isso. Espero ter ajudado, que tenha ficado claro, porque esse assunto é um assunto bem extenso e eu pensei muito como que eu ia fazer para conseguir revisar esse assunto com vocês de uma forma mais didática possível, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.